Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoquê Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, livro 2, Verdadeiros Pais. Vamos avançar já para a próxima tela para a gente ter uma visualização do conteúdo que a gente vai estudar nesta sala virtual, neste Rundoquê Online. Nós estamos ainda trabalhando no capítulo 3 com o título Verdadeiros Pais e Renascimento. Nesta sala virtual, nós vamos estudar a seção 3 com o título Restauração do direito da primogenitura, o direito dos pais e o direito do rei. Já avançando para a próxima tela para a gente começar a leitura, esse primeiro tópico ele vai fazer aí uma introdução, então a gente vai fazer a leitura. O item 1 diz o seguinte: um filho é o fruto de amor. Deus é um ser do princípio, e de acordo com o princípio, o filho primogênito deveria ser o filho de Deus, e o segundo filho deveria também ser o filho de Deus. Contudo, depois da queda, o filho primogênito veio a estar no lado de Satanás e o segundo filho no lado de Deus. Estas posições fora do princípio emergiram, a fim de estarem de acordo com o princípio, o filho primogênito e o segundo filho deveriam ambos estar no lado do céu. Assim, o primeiro filho a nascer deveria estar no lado de Deus. Para o filho primogênito estar no lado de Satanás, está contra o princípio. Portanto, para o Deus de princípio salvar as pessoas decaídas, ele deve amar primeiro o filho que nasceu primeiro, mas ele está no lado de Satanás. Para que ele possa ser o filho a quem Deus possa amar, ele deve ser trazido para a posição do filho primogênito do lado de Deus. O item 2 diz o seguinte: os filhos de Adão, Caim e Abel, eram os frutos de amor a partir da queda. Assim, eles estavam na posição onde tanto Deus como Satanás podiam ter domínio. Portanto, Caim e Abel estavam divididos para o lado de Satanás e o lado de Deus, respectivamente. O primeiro filho, Caim, representava o primeiro relacionamento de amor, o qual foi entre o arcanjo e Eva. Assim, ele se colocava no lado de Satanás. O segundo relacionamento de amor foi entre Eva e Adão. Assim, o segundo filho Abel se colocava no lado de Deus como um representante desse amor. Originalmente, Adão estava destinado a se colocar no lado de Deus e governar o arcanjo com o direito de domínio sobre ele, baseado no amor de Deus. Isto teria assegurado a ordem do princípio pela lei natural. A partir da perspectiva do princípio de criação, Deus estava na posição de reivindicar Adão. Entretanto, porque Adão caiu, Satanás foi capaz de reivindicar Adão baseado em seu amor. O que Deus teve que fazer para recuperar Adão para o lado do céu? O arcanjo que devia estar sob domínio de Adão, ao invés, governou Adão. Portanto, para restaurar as posições originais, o arcanjo tinha que ser governado por Adão. Isto significa que Caim, que se colocava no lado de Satanás, tinha que se submeter a Abel, invertendo o domínio. Sem se submeter, Caim não podia ser restaurado. O item 3 diz o seguinte: a fim de serem fundamentalmente restaurados do estado decaído, vocês devem nascer novamente. A fim de nascer de novo, vocês devem começar a partir do corpo do verdadeiro pai antes dele se casar. O pai que não tem nada a ver com a queda. A obra de Deus tem sido primeiramente restaurar o direito da primogenitura, segundo, o direito dos pais, terceiro, o direito do rei e, finalmente, o direito da família real. Para este objetivo, a linhagem deve ser mudada. Esse é o motivo pelo qual os filhos de Rebeca lutaram pelo direito da primogenitura e porque os filhos de Tamar trocaram suas posições dentro do ventre dela. É a partir desta linhagem que o povo escolhido, os israelitas, surgiu. Deus continuou trabalhando desta forma para separar a linhagem pura até que Jesus viesse através de Maria para estabelecer esses direitos no nível nacional. Então Deus continuou este esforço até o presente, a época do retorno do Senhor. Deus esteve trabalhando para purificar a linhagem.
para ampliar esse processo ao nível nacional e capacitar Jesus a se colocar como filho sob o domínio de Deus. Jesus foi concebido e nasceu através do ventre de Maria. Esse é o motivo pelo qual se diz que ele é o Filho unigênito de Deus. Agora a gente vai estudar o tópico, o subitem, restaurando o direito da primogenitura. O item 4 começa dizendo o seguinte: quando a linhagem que segue até Jesus mudou? Esta é a questão. Quando olhamos para a sua linhagem a partir da perspectiva do relacionamento Caim-Abel, o que aconteceu? A mudança da linhagem tinha que acontecer no ventre de uma mãe. O fato que o filho no lado de Satanás nasceu primeiro violou a lei do céu. Isto tinha que ser mudado no ventre da mãe. Portanto, a obra de Deus através de Caim e Abel era para fazer o irmão mais jovem restaurar o direito da primogenitura. Como isto foi feito? Isto foi feito invertendo suas posições depois do nascimento. Assim, mesmo para toda a humanidade, depois de seu nascimento, suas posições devem ser invertidas, como seus níveis se estreitando gradualmente, a partir do mundo, nação, povo e assim por diante, até que as posições fossem invertidas no nível mais íntimo. Por exemplo, os gêmeos Esaú e Jacó. Era mais fácil inverter as posições através dos gêmeos. O item 5 diz: devemos estabelecer os direitos de ambos os filhos, mais velho e mais jovem, no lado de Deus e ir além da realidade da queda. Somente então podemos nos colocar pela primeira vez no mundo original, que não tem nada a ver com a queda. Este é o ideal original de criação. Como Deus é absoluto, seu ideal também permanece absoluto. A fim de alcançar o ideal original, em algum ponto da história, devemos seguir através de um curso de restauração, através de indenização. O item 6 diz o seguinte: quão difícil é restaurar o direito da primogenitura? Incontáveis pessoas religiosas foram sacrificadas para este propósito. O cristianismo sofreu perseguição sob o Império Romano por 400 anos e muito sangue foi derramado a fim de subjugar o mundo do domínio de Satanás. Em Roma, os primeiros cristãos edificaram profundas e grandes cavernas chamadas catacumbas. Ali, eles enterravam os corpos de seus antepassados sob seus altares e viviam inalando esses odores dia e noite. Eles viviam sob essas condições porque acreditavam que esta era a vontade de Deus. Do contrário, quem poderia fazer esse tipo de coisa? Sob um padrão normal, ninguém poderia. Imaginem quanto Deus tem sofrido. Vocês não têm ideia de quanto esforço ele tem feito por toda a história. O item 7 diz o seguinte: cada um de vocês foi chamado para estabelecer um clã no qual possa reivindicar o direito da primogenitura. A fim de que seu clã receba bênçãos, eles devem primeiramente apoiar o seu direito como primogênito. Então eles podem receber as bênçãos que você gostaria de confiar a eles. O direito do primogênito não é para você mesmo. Você deve conectá-lo com o mundo celeste vertical, centrando na vinda do Senhor. Você não pode fazer isso somente através do mundo físico horizontal. Sendo que eu passei a conhecer este caminho, era inevitável que eu estabelecesse a lógica de viver para o benefício dos outros. Nascemos para o benefício dos outros. O homem nasceu para o benefício da mulher e vice-versa. Vocês não devem ter o conceito do eu. O item 8 diz: para alcançar Deus, precisamos passar através de 7 níveis, a partir do indivíduo até a família, tribo, povo, nação, mundo e cosmos. Quando cumprimos a restauração através de cada um destes 7 níveis, podemos alcançar a posição do primogênito, que não tem nada a ver com a queda. Adão e Eva eram o primeiro filho e a primeira filha. O primeiro filho e a primeira filha deviam seguir através da realidade de domínio indireto e se conectar com a realidade de domínio direto enquanto recebiam o amor que Deus tinha pelo filho mais velho, ao invés do amor que ele tinha por seus filhos mais jovens. Portanto, a posição e direito do primogênito devem ser restaurados em cada nível enquanto crescemos. Esta é a batalha que tenho lutado. O item 9 diz:
Porque Adão e Eva caíram e perderam seu relacionamento com Deus, não havia nenhuma forma para Caim ou Abel se unirem verticalmente com Deus. Sendo que Adão e Eva decaídos não tinham nenhum padrão pelo qual criar um relacionamento vertical com Deus, sua falha tinha que ser restaurada através de Caim e Abel. Adão e Eva perderam esse padrão vertical e para recuperarmos o direito de filhos legítimos de Deus, o que precisamos é verdadeiros pais, que estabelecem o relacionamento vertical e seus filhos que se tornarão totalmente unidos com estes pais. Estas são as duas condições que são necessárias. Não podemos ascender até este nível na posição de filhos adotados. A menos que nos coloquemos na posição de seus filhos legítimos, que não tem nada a ver com a queda, não podemos nos tornar unidos com Deus e nos elevarmos ao padrão de perfeição. Portanto, devemos passar através desse estágio. Mesmo se dizemos que somos filhos de Deus, ou que Caim e Abel devem se unir, até que este fundamento dos verdadeiros pais, que são intocados pela queda, seja alcançado, não há nenhuma forma para nos elevarmos verticalmente. Esse é o motivo pelo qual Deus teve que estabelecer o padrão de verdadeiros pais. O item 10 diz o seguinte: como no tempo de Caim e Abel, os irmãos Esaú e Jacó lutaram, mas no ventre. Naquele tempo, Rebeca imaginava por que seus dois filhos estavam lutando em seu ventre, e ela orou a Deus sobre isso. E Deus respondeu: 2 nações estão em seu ventre, e o maior servirá ao menor. Eles tiveram que seguir através dessa luta, a fim de que a posição do filho mais velho pudesse ser restaurada pelo filho mais jovem. O item 11 diz: Esaú e Jacó, os irmãos mais velho e mais jovem, nasceram como gêmeos para que pudessem entender completamente o coração um do outro. No caso de gêmeos, quando o irmão mais jovem está triste, o irmão mais velho está triste também. É assim como eles se conectam um com o outro. Através destes gêmeos, que eram tão próximos um do outro, Deus conduziu a providência de restauração. A pessoa que tinha que cumprir esta restauração era a mãe. Depois da queda, Eva, como uma mãe, deu nascimento a Caim. Assim, desta vez, uma mãe tinha que conduzir o processo de restauração através da cooperação mãe e filho. Aqui a mãe trabalhou com Jacó para tirar a primogenitura, o direito do filho mais velho, de Esaú, enganando Isaque. O item 12 diz o seguinte: o direito da primogenitura é recuperado através da cooperação mãe-filho. Quando o irmão mais velho, Esaú, retornou da caçada, ele vendeu o seu direito como primogênito para Jacó por um pão e uma sopa de lentilha. Isto estabeleceu a condição para Jacó restaurar o direito para ser o filho mais velho. Porque Esaú vendeu sua primogenitura para Jacó, Esaú tinha que se render a ele na realidade. Se ele não tivesse vendido sua primogenitura, Jacó e Rebeca não estariam autorizados a tomá-la através do engano. Isto não poderia ter acontecido sem essa condição. É assim como Jacó pôde ter a oportunidade de receber o nome Israel. Em outras palavras, pela primeira vez o direito do irmão mais velho foi restaurado e isto marcou o surgimento da realidade de Israel. O direito do irmão mais velho foi mudado através dos irmãos gêmeos, mas isto ainda tinha que ser mudado dentro do ventre. Então, o que aconteceu? O quarto filho de Jacó era Judá. Judá teve 3 filhos e sua primeira nora era uma mulher chamada Tamar. Tamar conhecia o valor da linhagem abençoada por Deus. Portanto, ela estava disposta a fazer qualquer coisa que fosse necessário para herdar esta linhagem. O item 13 diz: Tamar concebeu 2 filhos, e eles lutaram em seu ventre. Quando ela orou a Deus, Deus respondeu para Tamar como ele tinha respondido para Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó, que dizia: 2 nações estão em seu ventre, e a maior servirá a menor. Da mesma forma, Pérez e Zerá nasceram para estabelecer a condição de 2 clãs lutando no ventre com o propósito que o maior servirá o menor. Durante o nascimento deles, a mão do irmão mais velho Zerá saiu primeiro. A parteira amarrou um fio vermelho nele. Este foi um símbolo representando futuras gerações e um prenúncio que o comunismo apareceria entre seus descendentes.
Entretanto, Pérez recuperou o direito do mais velho, empurrando seu irmão mais velho para o lado, a fim de nascer primeiro. Esta foi a primeira vez que o segundo filho restaurou a posição de primeiro filho no ventre. Ele recebeu o nome de Pérez, significando aquele que criou uma brecha no nascimento, enquanto empurrou seu irmão do caminho. Desta forma, Deus trabalhou com Rebeca e Tamar através de um curso de luta para a mudança da linhagem. Finalmente, dentro do ventre, o primeiro filho se tornou o segundo filho, e o segundo filho se tornou o primeiro filho. O direito do filho mais velho começou a partir deste ponto na história dos israelitas. A partir de então, Deus pôde ajudá-los a qualquer momento. Sempre que alguém tentava destruí-los, o céu golpeava de volta. A história de Israel registra que esse Deus impiedoso golpeava qualquer nação gentil que tentasse destruir os israelitas. O item 14 diz o seguinte: a fim de serem vitoriosos, vocês devem sair e restaurar o direito do filho mais velho. O filho primogênito deve atender definitivamente o segundo filho, o irmão mais jovem, como se ele fosse seu irmão mais velho. Ele deve chegar ao ponto onde pode dizer: eu receberei todas as bênçãos através de você. Desta forma, o primeiro filho com disposição desce para a posição do segundo filho, e o segundo filho com a bênção do primeiro filho ascende para assumir a posição de filho mais velho. Somente quando o filho primogênito diz: você sobe ao invés de mim, e apoia o segundo filho, é possível se mover do direito da primogenitura em nível tribal para o direito da primogenitura em nível de povo. É assim como vocês podem ascender passo a passo. Somente quando o primeiro filho apoia, vocês podem subir. Vocês não podem subir por si mesmos. Por causa deste princípio, vocês devem cumprir o padrão de restaurar o direito do primogênito. Do contrário, a providência de Deus não pode ter sucesso. Este é o segredo da história religiosa. Esse é o motivo pelo qual, a fim de seguir o caminho de uma verdadeira religião, vocês devem deixar o seu lar. Esta é a origem das palavras. Você deve deixar seu país e seu lar, renunciar ao mundo e se tornar um asceta. O item 15 diz o seguinte: Caim representa o lado de Satanás, a posição do irmão mais velho. Abel representa o lado de Deus, a posição do irmão mais jovem. Há a batalha entre os dois. Deus deveria amar o filho primogênito e o filho mais jovem a seguir. Mas o filho primogênito Caim se colocou no lado de Satanás. Ele pertence ao lado de Satanás. A fim de salvá-lo, Deus indicou Abel para restaurar o direito da primogenitura. Ele não pode alcançar isso pela força. Isto exige que ele mova as pessoas com amor. Restauração é alcançada derretendo os corações das pessoas com amor. Se você não pode ser alguém que ama os outros, se você não pode ganhar seus corações e transformar as outras pessoas, você não estará em uma posição para realmente amar seus próprios filhos e filhas. Sendo que Deus é o Deus absoluto, a partir do ponto de vista de seu ideal de criação, é o primogênito que deveria ser amado primeiro, não o segundo filho. O item 16 diz: a questão é se eu tenho amado o mundo de Satanás ainda mais do que tenho amado minha esposa e filhos. Eu não devo amar minha esposa e filhos e negligenciar o mundo de Satanás. Deus deve amar Caim primeiro, antes de amar a realidade de Abel, e ele não deveria amar Abel mais do que Caim. Ele deve amar mais o filho primogênito. O problema é que o primogênito foi para o lado de Satanás. Esse é o motivo pelo qual a história de salvação tem sido prolongada. A linhagem de Satanás tem sido continuamente transmitida através da linhagem de sangue de geração para geração. Por causa disso, não podemos entrar no reino do céu a menos que amemos o filho primogênito e possamos dar renascimento para ele, e a menos que todas as pessoas no lado de Deus se coloquem na posição de amá-lo. Este é o motivo pelo qual a providência de salvação tem sido prolongada até agora. O item 17 diz: na história de restauração através de indenização, qual é o segredo para restaurar o direito da primogenitura? Satanás reivindica: Deus, você é o Deus perfeito, portanto, o Adão e Eva que você está buscando também são perfeitos. Se eles não tivessem caído, então, de acordo com o padrão do princípio, Adão e Eva teriam me amado como o arcanjo original. Eu caí e agora me coloco pelo mal.
Não obstante, se você e eles realmente representam o bem e a justiça, então você e eles devem demonstrar que me amam de qualquer forma. Sem fazer essa condição, você não pode ser Deus para mim no verdadeiro sentido. Esta é a questão à mão. O item 18 diz: uma vez que a restauração do filho mais velho é alcançada no nível individual, devemos seguir para alcançar isso no nível familiar. Para fazer isso, devemos ir para a linha de frente onde Satanás tem seu povo que nos persegue e até mesmo tenta nos matar. Devemos vencê-los com amor e então ensiná-los tudo o que sabemos. Quando eles compreendem que nossa tradição é boa e eles são movidos em seus corações por nós, eles devem ser capazes de se arrepender com lágrimas, com disposição e implorar para dar suas vidas como uma oferta para o benefício da humanidade. Não há outra forma para obter o direito de bênção a partir do mundo de Caim. O item 19 diz: sem amor você não pode vencer sobre Satanás. Mesmo Deus deve se colocar na posição onde ele pode dizer com justiça que ama o arcanjo decaído. Vocês são filhos e filhas de Deus. Portanto, para a sua família entrar no reino do céu, vocês também devem se colocar na condição que vocês têm amado Deus. Isto é, vocês precisam estabelecer a condição que saíram para lutar com o mundo de Satanás e venceram sobre ele com amor. Vocês devem ser capazes de reivindicar: eu não esmaguei meus inimigos, ao invés, eu os fiz se renderem com amor. Desta forma, eu restaurei o direito da primogenitura. O item 20 diz: ao invés de bater em seu inimigo até a morte, Deus cria a condição de amá-lo. Desta forma, ele deve criar a condição de amar seu inimigo Satanás mais do que aquele que se coloca na posição de Adão. Se vocês superam isso enquanto são perseguidos continuamente, perseverando com lágrimas, sangue e suor, até seu inimigo se render naturalmente a vocês, e vocês conseguem trazê-lo de volta para o amor de Deus, então vocês podem ser abençoados. É somente então que Satanás deixará vocês irem. Vocês precisam receber a aprovação oficial. Você agora se torna um filho qualificado para ir para o reino do céu. Quem deve assinar o seu certificado? Satanás deve assiná-lo. Depois de Satanás assiná-lo, você o assinará, então os verdadeiros pais precisam assiná-lo. Você pode ir para Deus somente depois de obter a assinatura dos verdadeiros pais. Esse é o reino do céu. O item 21 diz: uma vez que estabeleci a condição de ter amado Satanás no nível mundial, ele não pode tomar aqueles que me seguem. Então Caim e Abel trocarão de posições. Até o presente, a realidade de Abel tem sido empurrada para o canto. Entretanto, a partir de agora, o reino de Satanás no céu e na terra entrará em colapso na minha presença. Na presença do homem que se centra no amor e que obteve o direito da primogenitura do reino celeste, Satanás não tem outra escolha, a não ser recuar. Ele não pode fazer nada para se defender. Se ele luta contra isso, ele será totalmente despedaçado em derrota. Esta é a visão do princípio. Agora, dando início a um novo tópico aí com o título Restauração do Direito dos Pais, o item 22 diz: até este dia tem sido difícil para mim recuperar a família e difícil recuperar a igreja. Tem sido difícil estabelecer a direção para o cristianismo e difícil trazer o mundo livre e o mundo comunista de volta de seus caminhos de ruína. Contudo, eu restaurei o direito do filho mais velho. Se Adão não tivesse caído no início, ele mesmo teria obtido o direito da primogenitura. Além disso, Adão teria se tornado os verdadeiros pais, e ele teria se tornado o rei dos reis. O item 23 diz: os primeiros seres humanos perderam o direito do filho e filha mais velhos, devido à queda. Eles perderam o direito dos filhos mais velhos de herdar a grande obra fundamental de céu e terra. Eles perderam tudo isto por causa do diabo. Além disso, eles deveriam ter atendido os pais celestiais, o Criador de céu e terra, como seu eterno parente consanguíneo e imbuídos com seu amor, sua vida e sua linhagem. Mas Adão perdeu a autoridade para se tornar os verdadeiros pais. Se a queda não tivesse ocorrido, teria havido uma única cultura, a cultura de Adão. Teria havido um único clã, o clã de Adão. E eles teriam estabelecido uma única realeza. O item 24 diz: a fim de restaurar o direito da primogenitura, eu tive que conduzir a cerimônia para o estabelecimento dos 8 estágios.
depois que chegou a era da paternidade celeste, a qual é a era para restaurar o direito dos pais. Agora, entramos no tempo dos verdadeiros pais. Sendo que Caim e Abel se tornaram unidos no nível mundial, os verdadeiros pais puderam emergir no estágio mundial. Qual é o direito dos pais? Nem Adão e nem Jesus puderam alcançar esse direito. Contudo agora, em meu tempo, o direito dos pais de Adão, de Jesus e do Senhor do segundo advento, os direitos destas 3 gerações de pais foram todos realizados. Estou dizendo que em meu tempo o direito dos pais foi estabelecido por Adão, Jesus e o Senhor do segundo advento. O item 25 diz: por que vocês precisam de coisas tal como indenização? Por que a restauração do direito dos pais é necessária, juntamente com o direito da primogenitura e o direito do rei? É porque a humanidade está conectada com o amor, a vida e a linhagem de Satanás. Este é o problema-chave. O que originalmente deveria ter começado a partir de Deus, de fato começou a partir do diabo. O diabo utilizou algo tão surpreendente como o amor para começar a sua obra. Amor é a razão que o universo foi criado. Amor é a base para a criação e a fonte de todos os seres criados. Contudo, Satanás tomou esta raiz fundamental. Esta raiz fundamental que Satanás virou de cabeça para baixo precisa ser restaurada para sua posição adequada. O item 26 diz: o ideal de criação de Deus é edificar seu reino na terra e no céu, no nome dos verdadeiros pais. Sem o nome deles, o reino do céu não pode vir nem à terra e nem no céu. Poderíamos perguntar por quê, sendo que Jesus é o Filho unigênito de Deus, ele diria que estaria no paraíso ao invés do reino do céu. As pessoas não sabem a resposta. O reino do céu, tanto na terra como no céu, pode ser edificado somente baseado nos verdadeiros pais sendo estabelecidos e no fundamento do amor deles. Mesmo depois que eles forem para o mundo espiritual, os verdadeiros pais e ninguém mais são as pessoas centrais para trazerem a unidade ao reino. Jesus não pôde se tornar os verdadeiros pais. Este é o motivo pelo qual ele está no paraíso. O item 27 diz: porque restauração é uma tarefa tão cansativa, Deus esteve sofrendo por toda a história, enfrentando incontáveis prolongamentos de seu trabalho até agora. Se isso não fosse tão difícil, por que o Deus Todo-Poderoso teria que sofrer assim? Se ele pudesse ensinar os seres humanos tudo o que eles precisam fazer, ele já teria feito isso muito tempo atrás. Entretanto, Adão em seu tempo não sabia a resposta. Portanto, Adão atualmente deve assumir a responsabilidade e descobrir a resposta. Eu tive que seguir por todo céu e terra e descobrir tudo. Para encontrar essas respostas, quantas lágrimas eu tive que derramar? Adão foi expulso do jardim em lágrimas. Assim, quantas lágrimas eu, como o Adão de hoje, tenho que derramar no curso de restauração? Nesse sentido, eu posso ser chamado o Rei das Lágrimas. Vocês devem saber que, representando a história, eu busquei o caminho da verdade, e para isso eu derramei muitas lágrimas. Eu sobrevivi a enormes tribulações, tendo minha carne rasgada e derramando meu sangue. Vocês devem compreender que estão me atendendo, o representante de toda a humanidade, um maravilhoso verdadeiro Pai. Agora estamos enfrentando o cume final que devemos escalar. Juntamente com o padrão de restaurar o direito dos pais, eu devo estabelecer o direito do filho mais jovem. Tendo restaurado o direito da primogenitura e o direito dos pais, eu devo restaurar isso. Então eu devo restaurar mais uma coisa, o direito da realeza, e trazer unidade ao redor desse reinado. Isto será feito uma vez que a verdadeira mãe e um dos meus filhos mais jovens edifiquem o fundamento de cooperação mãe e filho. Essa será a última fase da minha obra. Agora nós vamos falar sobre o item restauração do direito do rei. E o item 28 diz: originalmente, a perfeição de Adão significava a perfeição do pai do reino. A perfeição de Eva significava a perfeição da mãe do reino. Uma vez que eles tivessem se tornado os chefes de sua família, o direito do rei do reino teria emergido, começando a partir do nível familiar. Então Adão e Eva teriam se tornado o rei e a rainha nos níveis do indivíduo, família, tribo, povo, nação e mundo.
Chegou o tempo quando podemos transcender o nível nacional, podemos agora acabar com a soberania do mundo de Satanás. Esse dia é 27 de março de 1990, o 31º dia dos pais. O item 29 diz: eu suportei um curso de 7 anos para superar perseguição em âmbito mundial para o benefício da família. Eu segui o caminho da cruz para liberar a família. Eu suportei e superei porque devo me tornar o rei das famílias. A partir do ponto de vista do ideal de criação, em sua família, Adão devia ter se tornado o rei dos primeiros filhos, o rei de todos os pais e o rei de todas as famílias. Providencialmente, esta era a responsabilidade confiada a Adão. Em sua única família, Deus tentou estabelecer um padrão ideal para todo o reino no céu e gravá-lo como um modelo para as famílias no reino do céu. Entretanto, porque esta família falhou, tudo foi perdido. Isto significa que tudo, desde Adão, a primeira geração, até hoje, milhares de gerações mais tarde, se tornou em nada. Os verdadeiros pais vieram como senhores representando Deus para restabelecer tudo que os falsos pais reduziram a nada. Portanto, depois de estabelecer os verdadeiros pais, eu tive que estabelecer o fundamento para a bênção, o qual conectaria toda a humanidade com a vida verdadeira centrada no amor verdadeiro de Deus, mudar a linhagem da humanidade e criar o modelo perfeito da família de Adão que não tem nenhum relacionamento com Satanás. O item 30 diz: o que significa paternidade celeste? Primeiro, isto significa a restauração dos 2 irmãos, o mais velho e o mais jovem. Segundo, isto significa a restauração do direito dos pais. E terceiro, isto significa a restauração do direito do rei. No mundo democrático não há nenhum conceito de rei. O mundo democrático está baseado no conceito de fraternidade. Todos são considerados como irmãos e irmãs em nível de igualdade. O problema com fraternidade é que as pessoas no mundo democrático brigam umas com as outras, sempre disputando. Isto é meu, aquilo é seu. Democracia inclui a noção de conflito. Os partidos do governo e da oposição brigam. Cada um está lutando para obter o direito do rei. A presidência não é simplesmente outra forma de reinado? Presidentes são substituídos depois de cumprirem seu mandato. Entretanto, eles frequentemente fazem mau uso do seu poder e as coisas não seguem bem. Contudo, se emergisse um rei que fosse totalmente centrado em Deus, as coisas seriam diferentes. Um mundo de paz absoluta surgiria então. O item 31 diz: o sistema político democrático é um sistema no qual irmãos brigam. Para parar essa briga, precisamos nos elevar para a posição onde podemos representar os verdadeiros pais para eles. Todos os irmãos podem se unir ao redor dos verdadeiros pais. O mundo de paz começa a partir dessa unidade. Não há nenhuma outra forma. As pessoas precisam encontrar os verdadeiros pais. E então tudo mais virá. Verdadeiros filhos, a verdadeira nação e a verdadeira paz. Não há nenhuma outra forma. O item 32 diz o seguinte: precisamos nos unir baseados na paternidade celeste. A base do que é o deusismo, definitivamente, verdadeiros pais são o rei e a rainha da família. Uma família se junta com outras famílias e forma naturalmente uma tribo. Um rei da tribo então emergirá. A seguir, a tribo se junta com outras tribos para formar um povo e então um rei desse povo emerge. O mesmo acontecerá nos níveis da nação, mundo e cosmos. Todos estes reis, estando centrados nos verdadeiros pais, estão conectados com Deus. Assim, Deus se torna o Rei dos Reis. Palavra dos verdadeiros pais. Adieu! Esse é o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês, fazendo este Rondoque Online de hoje. Eu já vou aí avançar para a próxima tela para a gente visualizar como foi então o estudo nessa sala de hoje. Finalizando aí o estudo do capítulo 3 com o título Verdadeiros Pais e Renascimento. Nessa sessão 3 com o título Restauração do Direito da Primogenitura, o Direito dos Pais e o Direito do Rei, nós vimos então os itens restaurando o direito da primogenitura, restauração do direito dos pais e por fim restauração do direito do rei. E aí para a nossa próxima sala virtual, o nosso Rondoque Online, nós já vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 4, com o título Verdadeiros Pais e Verdadeiros Filhos. Obrigado, até mais, tchau.